na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. E hoje nós temos um tema sobre adoração. E eu gostaria que nós começássemos com o 124 da nossa harpa, esse louvor de adoração que é 124. 124. Eu acho que nós vamos ter na tela do Amém? Pode botar o louvor, porque nós estamos sendo isso aqui. Ele não está ocupado lá. Põe harpa cristã 124 com voz, a gente segue. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Enquanto o louvor está sendo colocado, mesmo assentados, vamos ler o nosso texto que servirá de base para o nosso estudo hoje. Está aqui no capítulo 4 do livro de João. Nós vamos começar do versículo 20, vamos até o 24. Amém? Evangelho de João, capítulo 4, do verso 20 ao 24. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. 24 para encerrar. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Vamos louvar com a harpa cristã e é o acompanhamento. Tem a voz guia, é só botar no YouTube. É a harpa cristã 124 e já vem com louvor e voz. E dá para nós cantar. E com letra também, não é? Amém? Deus te poderoso. Glória a Deus. Não está conseguindo? Harpa cristã, adoração. Receba. Oi? 124. Então vamos acompanhar aqui. Coloque com a sua letra. Deus te poderoso.
Nós temos que ensinar os nossos filhos a adoração. De preferência, os seus filhos devem ficar sentados junto com os pais dentro do templo. Não é? Porque é aqui que é o lugar de adoração. É interessante, irmãos, que o homem, ele precisa de ter comunhão com Deus. E o momento da comunhão com Deus é o momento da adoração. Não é? Quando você está adorando, você tem comunhão. O homem tinha essa adoração com Deus pessoal, não que ele visse Deus, mas Deus dizia, a presença dele, ele falava com o homem ouvia, falava com Deus, mas o homem pecou, e aí essa presença foi distanciada, houve separação entre o homem e Deus, não é isso? E como é que o homem pode ter comunhão com Deus no Antigo Testamento? Como era a adoração no Antigo Testamento? Vamos aprender isso? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4 e vamos ver como é que o homem que precisava do encontro com Deus conseguia através do sacrifício. Está aqui no capítulo 4, né? Que nós lemos a partir do versículo 3, diz assim: aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor,
E Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel para a sua oferta, mas para Caim para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante, e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Queridos, olha que coisa interessante. O homem precisava de adorar Deus, de ter contato com Deus. Então, de que maneira que ele fazia isso? Através do sacrifício. Então, o culto no Antigo Testamento, o povo não se reunia só para cantar. Na hora da adoração, eles ofereciam sacrifício, era para entrar na presença de Deus. Não é isso? Por isso que Jesus disse no capítulo que nós lemos, lá no 4, a hora vem e agora é. Porque até ali o sacrifício era o momento de adoração. Mas agora Jesus muda. Como é que vai ser a adoração para Deus? Em espírito, vamos dizer juntos? Em espírito e em verdade. Não é isso? Então está lá. E quando o Senhor atendeu, que isso vai dizer, lá o verso 20, no 20, Michel, do 20 até o 24. Põe aí João 4, do 20 ao 24. Pode começar com o 20. Que no 20 ele vai começar a falar. Você botou João 4, 1, põe 4, 20, por favor. João 4, 20, que é o comentário que eu estou fazendo. João, capítulo 4, versículo 20. 4, 20. Tá bom. Elas falam assim. Mas então o que acontece? O homem encontrou uma maneira, ele precisava, Adão mesmo, não é? Que quando Adão pecou, que Deus houve a separação, como é que ele fez? Primeira adoração, Deus, o próprio Deus, fez o primeiro sacrifício, matou um animal, tirou a pele do animal e cobriu, não é? O pecado do homem. Nossos pais, olha só, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Né? Israel viajava de longe para ti. Por que a mulher samaritana fala dos nossos pais aqui? Vamos entender isso aqui. É porque os samaritanos se separaram dos judeus no sentido de nação de adoração, porque eles então tinham lugar da adoração deles, não é? E Israel só adorava em Jerusalém. Então há essa conversa. Nossos pais adoraram neste monte, pode dizer que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aí vai começar a conversação no 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Porque agora Jesus mudou, é diferente a adoração, não é? Porque agora ele ia começar um outro, vamos dizer assim, um outro sistema para a adoração. Então, como seria a adoração? Vamos ao 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação veio dos judeus. Se a gente parar e meditar, o povo abençoado são os judeus, não é? Eles estão afastados do Senhor, mas eles têm nas costas uma promessa. Por isso que Paulo diz: ainda que ele seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Mas eles continuam abençoando. Olha 23. Mas a hora, olha como é a palavra, esta hora vem e agora é. Por que ele diz que agora é? Mudou, vai ser diferente a adoração. Ninguém vai mais trazer sacrifício para me adorar. Acabou, parou aí. Porque o sacrifício que representava todo o sacrifício que era feito, ali estava o cordeiro que cumpriria esse sacrifício e acabaria. Os judeus continuam sacrificando, mas perdeu o sentido que tinha lá no Antigo Testamento. Por isso que lá no verso 17 de João, primeiro 17, acho que é esse verso mesmo, João 1,17, põe só para eu ver, João capítulo 1, versículo 17, só para ver se eu estou citando, que você não deve ajudar. Não é? Evangelho de João 1, versículo 17. Que ali no 17 há uma palavra do escritor que ele mostra como se fosse um divisor de águas.
Porque uma coisa é o que veio lá de trás e outra coisa é o que vai ser depois de Jesus, né? Eu disse João 17, olha só. Porque a lei foi dada por Moisés. A lei foi dada por Moisés. A lei tinha um período, é como se fosse o chamado ário, que era aquele servo que cuidava do menor até que ele atingisse a idade de se emancipar. Então a lei foi dada por Moisés. Mas a graça e a verdade vieram com Jesus Cristo. Nós estamos na dispensação da graça, não na dispensação da lei. Amém? Pode voltar lá para o João 4, para vocês sabem. Então nós vamos perceber que o culto era através do sacrifício. Por isso é que quando Caim trouxe o sacrifício dele, não é? E Deus rejeitou, e nós nunca vamos, pela nossa lógica, dizer, mas por que Deus rejeitou o sacrifício de Caim e aceitou o de Abel? Aí quando você lê em Hebreus, está escrito, pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim, porque as obras de Caim não eram boas, suas obras eram más, não é? Então também a adoração tem que ser espírito e verdade. Por que tem que ser espírito e verdade? Porque você é espírito, alma e corpo. Mas se você ver lá em Romanos 8, no versículo 16, quer ver? Deixa a Michele botar para a gente aí, Romanos 8,16. Em Romanos 8,16 você vai ver como é que nós entramos, vamos dizer assim, em contato com Deus. Por isso que às vezes as pessoas fazem movimentos frenéticos com o corpo, mas será que ele está adorando a Deus? Porque com o corpo você não adora a Deus, não é? Nem com a razão, apesar de que o nosso culto, nós vamos falar sobre o culto racional, tem que vir do raciocínio. Mas olha lá o 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Você percebe que aqui ele está botando exatamente como está na Bíblia. O primeiro Espírito é com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. Olha só, o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, que é o nosso Espírito, o nosso eu, a nossa pessoa mesmo, que somos filhos de Deus. Então a adoração tem que ser Espírito no homem para ligar com o Espírito de Deus, aí a adoração acontece. Pode voltar, Michele, nós estamos lá no 4 em diante. Então, no Antigo Testamento era uma forma que era adorada. No Novo Testamento mudou. Por que mudou? Porque agora o culto não é mais no sentido físico, não é? Porque eles traziam um animal, quando alguém pecava, como é que ele fazia? Ele vinha andando, se você visse um homem andando, levando um cabrito, levando um animal, um bode, saía ele levando e dizia, aquele ali já vai para o sacerdote interceder por ele. E ali o sacerdote pegava aquele animal, imolava o animal, o sangue do animal era derramado em cima da tampa da arca da aliança. Ali que se chama propiciatório, fazia a propiciação pelo pecado. E quando aquele sangue batia, então aquele homem recebia, né, o perdão, né, aquele sangue. Só que aquele sacrifício, aquele movimento, tinha um simbolismo. Qual era o simbolismo? Era o que Jesus faria uma vez só, para sempre, não haveria mais necessidade de um segundo sacrifício. Ali, quantos milhões e milhões de sacrifícios foram feitos pelo pecado? Diz que quando Jesus estava sendo crucificado, que era Páscoa, diz que corria rios de sangue, não é? Em Jerusalém, porque o sacerdote fazia expiação por muitos e muitas pessoas. Então eles faziam uma expiação, enquanto a única verdadeira expiação em favor do pecador estava acontecendo na cruz do Calvário. Ele estava derramando. Olha como é que os religiosos às vezes se afastam de Deus, não entendem o que Deus está fazendo e não participam do que Deus está fazendo. Foi o que aconteceu naquela época. Mas o que acontece? Uma vez só Jesus derramou. Por isso que ele disse, agora lá, mas a hora vem e agora é. Então ele estava determinando ali, agora é, né? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito
verdade. Por quê? Porque o Pai procura tais que assim o adoram. Você veio adorar a Deus? Você quer adorar a Deus? Pois Deus está procurando adoradores, não é verdade? Aí quando nós cantamos esse hino 124 da harpa, olha o que a natureza está fazendo. Olha só, ó, veja bem, o sol, ó, anjo, aqui ele começa assim, o rei do universo, uma adoração, né? Adorai e anjos poderosos, vós que sua glória contemplai, sol, lua, corpos estelares, sua majestade anunciar. Agora vem, vento, chuva, raio, trovões, trovoadas, revelai o forte Criador, homens, velhos e meninos, adorai o vosso Redentor. A Bíblia diz assim: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aí você vai, pastor, só quer dizer que as árvores, as plantas, elas adoram a Deus, adoram. Elas adoram. Conforme a espécie dos animais, eles adoram a Deus. O único desviado desse sistema de adoração foi o homem, porque pecou e perdeu a presença pessoal do Senhor, o contato com Ele. Então, queridos, é o nosso assunto de hoje, não é? Obrigado. Está completada essa parte aqui. Então, nós temos, por exemplo, aqui, né, significado de um culto racional, que está escrito em Romanos 12:1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Vamos ver que nós temos, não é, a instrução de Deus sobre como adorar. Vamos lá, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto significa adoração, veneração, dedicação. Racional se refere à razão, nossa capacidade de raciocinar. Em Romanos 12:1, isso representa a nossa mente, nosso pensamento, nossa vontade. Por isso, culto racional significa adoração que vem de nossa vontade e de nosso entendimento. Por que nós estamos aqui? Viemos adorar o Senhor, não é? Ah, pastor, eu nem sabia que o senhor ia falar sobre adoração, mas eu estou falando porque precisamos aprender a adorar. Eu vim adorar. É minha vontade, mas ouve aí, eu sou obrigado a vir. Não, ninguém é obrigado. Primeiro, que Deus não aceita nada obrigado. Deus quer as coisas de coração voluntário. Daí vem, não é, aquilo que o texto lá diz que o Pai procura quem adore em espírito e verdade. Amém? No livro de Eclesiastes 5, Salomão nos dá vários conselhos práticos. Vamos ver lá em Eclesiastes 5? Vamos pegar o Eclesiastes 5 e ver os primeiros versos. Pode botar aí, Eclesiastes 5. Como nós chegarmos na casa de Deus? Eu já saí de casa para vir aqui, né? Já vem alegre, já vem com o coração, mas veja a instrução que nós temos. Olha só, Eclesiastes 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegaste para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de todos, pois não sabe que fazem mal. Vamos ao 2. 5:12. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Então, como é que nós vamos fazer na nossa adoração? Guardar o pé. Por que guardar o pé? Aí eu fico pensando, irmãos, quando nós vamos tomar a ceia, e Jesus primeiro lavou os pés dos discípulos, né? É muito interessante isso, porque os pés é da parte do corpo que nos levam para diversos lugares. Também a palavra diz, né? Calçado com o evangelho da paz. Tudo
isso tem a ver com a guarda do teu pé quando entrares na casa de Deus. Não curte mais ouvir, você veio ouvir, não é? Por quê? Não oferecendo sacrifício de todo, está falando de sacrifício, porque quando nós nos dispusemos a ver a casa do Senhor, o sacrifício que nós estamos fazendo, não é verdade? Mas deixa eu seguir. Eu destaco os que são referentes à casa de Deus. Ele nos diz que ao entrar na casa do Senhor, nos convém guardar o pé, isto é, devemos ser reverentes e considerar a santidade do lugar. Amém? Porque nós viemos aqui para adorar, né? Muitos cristãos da nova aliança consideram a casa do Senhor como um lugar de pouca importância, pelo fato de sermos templo do Espírito. Não, pastor, eu já sou templo do Espírito, mas esse lugar aqui é reservado para adoração, não é isso? E é reservado para adoração, então nós devemos, não é, entender, eu vim aqui adorar. Uma coisa é você adorar em casa, ajoelhar, falar com Deus, cantar com a família no culto doméstico, e outra coisa é você vir no lugar de adoração. Este lugar, em geral, não fazemos outra coisa a não ser cantar, louvar e adorar o Senhor. E muitos aí vem agora uma disciplina para quem está usando o templo, né? Com isso jogam lixo no chão, colocam chiclete nas cadeiras, conversam, mexem no smartphone, entre outras coisas. Olha só, irmãos, nós temos que ensinar aos nossos filhos. Eu estava aqui na terça-feira, naquele momento glorioso, e tinha dois meninos aqui que eles não estavam assim, muito atentos ao culto. O nosso diácono saiu lá, não é nosso diácono Oliveira, saiu de lá, veio aqui, sentou com os dois, conversou, separou, deu conselho. Eu achei uma coisa muito bonita. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, não é? Porque os nossos filhos vêm para os pascando chiclete, colocam aqui embaixo, de vez em quando vão, olha aqui, bastante baixinho de chiclete, olha aqui, lixo. Né? E muitos estão com o celular na mão. Só que às vezes nós, os crentes velhos, nos distraímos também. Eu disse aqui, falei, irmãos, olha como começou o culto, fecha esse secretário, vamos todo mundo para o templo. Lá fora, nós temos alguém tomando conta dos outros, dizendo, é adoração, e entender a importância de estarmos aqui. Vocês dão amém a isso? Amém. Porque é dessa maneira que agrada a Deus. Nós estamos levando a sério as coisas de Deus, o culto a Deus. O que é um culto a Deus? O que é adoração a Deus? Amém, queridos? Então vem aí, mas não é assim que funciona a santidade. Não é assim que funciona. A santidade convém à casa do Senhor. O templo é um lugar consagrado para louvor, adoração e culto a Deus. Até não deixar pensamentos escuros ou preocupação de outras coisas agora, não vamos agora para a minha hora de adoração. Amém? Vem um pensamento, já está repreendido, pensando. Aqui é lugar, eu estou adorando o meu Senhor. Irmãos, Deus está procurando verdadeiros adoradores. E que coisa linda é quando todo mundo entra nesse espírito de adoração. Eu vim adorar, aí Deus desce, aí você começa a ver, né, aquela atmosfera espiritual. Aí as pessoas entram aqui e dizem assim, eu quero ficar nesse lugar. Eu quero pertencer a essa igreja que eu assisto o culto. Que vejo a presença de Deus, porque essa presença gloriosa acontece, irmão, quando nós estamos adorando em espírito e em verdade. Glória a Jesus por isso. Amém, irmãos? Isso não significa que não podemos ficar à vontade para conversar com o Pai Celeste. Significa que não sabemos orar como convém e precisamos desesperadamente da instrução do Espírito Santo para isso. Porque o Espírito Santo olha para você, você não sabe orar, eu não sei orar, nós não sabemos, mas ele pega a nossa oração. Achei muito interessante que um pastor uma vez estava dando uma aula sobre esse assunto e disse: o Espírito Santo pega aquela oração, toda distorcida que você faz, toda mal feita, dá uma burilada nela e leva a presença de Deus. Olha o que é o gênero que está precisando a Deus. Ele não vai dizer para Deus que eu não sou falando, ele vai intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas ele faz chegar à presença de Deus. Amém? Amém, irmãos? Portanto, precisamos, sobretudo, pedir que ele nos guie na oração e em nossas
palavras. Será que a gente ora porque o Senhor nos ensina a orar? Os discípulos pediram a Jesus. Jesus nos ensina a orar, como João Batista fez com os seus discípulos. Então é muito importante que você peça a Deus: Senhor, me ensina. Eu vou me lembrar da oração de Salomão, que ele pediu a Deus: Senhor, me ensina a entrar, me ensina a sair, me ensina a falar, me ensina a ouvir. E a Bíblia diz que agradou a Deus o pedido que ele fez em oração. Oração de quem quer servir e servir bem. Quem quer que o nome do Senhor seja glorificado e as pessoas sejam muito, mas muito mesmo abençoadas. No versículo 23 de João 4, Jesus diz: a hora é agora que todos os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então nós estamos aqui para orar, amados, em espírito e em verdade. Em outras palavras, não olhe para a glória do passado, não olhe para algum evento futuro. É agora, né? Antes, o tempo é agora de dar ao Senhor a adoração que Ele merece, e através dessa adoração experimente o amor, a graça e a salvação que Ele oferece. É agora. Ah, Senhor, mas antigamente tu fazia, e o Senhor desfazia, e você não crê que Ele faz? Ninguém faz. Senhor, tu fará no futuro. É agora. A nossa oração, o nosso trabalho é esse momento. Você não pode viver no passado. Alguém diz, numa parafraseando, né, que quem vive no passado é professor de história, quem ganha a vida contando história do passado. Há muito crente que só tem história do passado. Você não deve deixar de reconhecer que elas são benéficas para nós, mas você tem que viver no teu presente. Disse o sábio, não é? Nós aprendemos, né? Nós devemos de aprender com o passado, né? Mas viver o futuro olhando para frente. Nós não podemos viver só do passado, porque antigamente, né? Acho muito interessante que uma vez, nas viagens missionárias que eu fazia, eu cheguei em Salvador, na cidade do pastor José Lima, e comecei a testemunhar o que Deus tinha feito. Quando eu estava assim testemunhando, mostrando, levantou um obreiro da igreja e disse: pastor, gente, o senhor fala de tanta coisa, mas eu mesmo aqui não estou vendo nada. O que não acontece aqui? Ele queria ver na hora. Foi um desafio que ele fez a Deus, né? Porque não foi a mim. Mas ele disse: eu queria agora, não estou vendo nada. Por que o senhor conta do que aconteceu lá e lá e lá? E aqui? Quando ele falou assim, meus irmãos, olha que coisa tremenda. Porque às vezes você não fala criticando, você fala com ansiedade: eu quero ver. E é o que aconteceu naquela hora. Eu queria ver aqui, eu não vejo. Não é? Quando eu disse eu não vejo, Deus desceu 3 faróis, botou na frente dele, eu vejo. 1, 2, 3. Enquanto ele falava, ele acendeu o primeiro, acendeu. Os 3 faróis ficou ligados nele, na pessoa dele, ele falando da sua ansiedade de ver as coisas de Deus. Ele disse: o irmão está falando do passado, do por onde eu passei, e que o irmão não vê. Deus acabou de acender 3 faróis na tua frente. Agora ele está dizendo para você que um é Deus Pai, o outro é Deus Filho, e o outro é o Espírito Santo. Irmãos, quando eu falei isso, o irmão ficou vermelho e começou a pular. Foi uma glória. Ele foi o instrumento que Deus usou para encher aquela casa. Porque se você anseia ver o Deus de hoje, você vai ver. Mas você tem que desejar, você tem que buscar. Aí você vai ver. Porque Deus não nos deixa sem resposta. Antes o tempo é agora de dar ao Senhor a adoração que Ele merece. E através dessa adoração, experimentar o amor, a graça e a salvação que Ele oferece. No contexto dos equívocos da mulher samaritana, em Manobras, João 4, 9, 20, Jesus explica que a verdadeira adoração está em 4, 22 e por que 4, 23. Não é? Então está aí. Né? E 4, 20 e 21 ensina que o local de culto não é um fator primário para Deus, e que Jesus e que o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e verdade. Nós podemos nos alegrar com as coisas que aconteceram, obviamente, é muito bom ouvir, ler, estudar e ver o Deus. Agora nós temos que crer, primeiro, que você está
está no teu presente e que Ele vai fazer, talvez até não faça como fez antigamente, não é? Porque se vocês prestarem atenção no Senhor Jesus, Ele fazia coisas novas sempre. Chegou um cego perto dele e disse, quando ele perguntou: o que queres que eu faça? O cego disse: que eu veja. E o que ele disse? Veio e ele viu. Mas veio outro cego também. E ele olhou para aquele cego, precisando da bênção da cura. Por que ele não disse para esse como ele disse o outro? Não fez isso. Ele cuspiu, fez saliva, fez o lodo, untou os olhos dele com o lodo, disse: vai lá no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele fez exatamente isso. Saiu com aquela cheia de barro nos olhos, sei o que Deus fez naquele lodo, e foi ainda sem enxergar. Chegou no tanque de Siloé, lavou os olhos, terminou de limpar os olhos, começou a ver e ficou todo feliz. Mas você diz assim: mas por que ele não fez? Meu irmão, ele faz como ele quiser, ele modifica, ele não precisa de daí a necessidade de nós sermos prudentes, que Deus pode ter coisas novas para fazer e você está sonhando com coisa antiga. Amém? Vamos lá. Deus é Espírito. Através de uma declaração sincera, adoração significa literalmente proclamar o valor de alguém ou de alguma coisa. Como seguidores de Cristo, precisamos um maior valor para Jesus, declarando a Ele o nosso amor. Para nós, seguidores de Cristo, proclamarmos o maior valor para Jesus, declarando a Ele o nosso amor. A entrar para adorar com amor, não é? Nesta passagem, Jesus afirma que Deus, o Pai, está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, como é que nós, ouvindo o Senhor dando essa palavra para essa mulher samaritana, o que é? Por que Jesus estava falando isso? Porque estava cheio de pseudos adoradores em Jerusalém, muita falsidade, fariseus, saduceus e outros mais, tinha seus interesses escusos, mas não amavam o Senhor. O Senhor chegou a dizer: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Adorar em espírito é ser santo. O Espírito inspirou a adoração entre Jesus e seus seguidores. Está lá em 1 Coríntios 12:3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus de Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, a ação do Espírito Santo na nossa vida, ela vai nos preparar para adorar, para pregar e ver e fazer maravilhas também. Amém, amados? Está aí. Adorando em verdade, fala do foco de nossa adoração, a pessoa e obra de Jesus Cristo. Está lá em 14:6. Vamos ver João 14:6. Todo mundo sabe de qual é esse versículo, né? Vamos lá, João 14, versículo 6. Aí Jesus vai dizer aí o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você quer adorar o Pai? Eu fico pensando nos Lucelitas, que se intitulam Testemunho de Jeová. Eles dizem assim: eu vou a Jeová porque ele é maior. Não é? Mas não é isso que nós aprendemos na Bíblia, nem tivemos esse ensinamento de Jesus. Não foi assim não é? Aqui ele está deixando claro: ninguém vem. Às vezes alguém diz: ninguém vai ao Pai, não está errado. Mas aí não diga que Jesus disse isso, diga que você está falando. Mas se você quiser dizer o que Jesus disse, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem porque ele é o caminho. Se ele disse vai, é para outro lugar. Ele não podia dizer vai, eu posso dizer, ninguém vai a Deus senão por Jesus. Agora Jesus disse: eu sou o caminho. Então ele pode dizer: ninguém é o Pai, né? A não ser por mim.
né? Nessa passagem, Jesus afirma que Deus, o Pai, está buscando adoradores. Então vamos lá, adorando em verdade, fala do foco de nossa adoração. Agora nós vamos ver que depois de nós aprendermos a adorar, e adorar de fato o Senhor, entrando na presença dele, aí nós vamos ver exatamente como evangelizar. Existe uma conexão íntima entre adoração e evangelização. Adoração e evangelização, não é? Porque quando você vai evangelizar alguém, essa pessoa às vezes está vivendo distante de Deus, e você vai ter que ensinar ela a buscar Deus. Nessa busca ele vai começar a aprender a adorar. O primeiro objetivo do evangelismo é produzir adoradores para Deus. Você está evangelizando, você tem que mostrar essa pessoa, porque havia aquela comunhão entre Adão e Eva e Deus, e aquela comunhão ficou cortada pelo pecado. Mas Jesus veio, o Senhor veio buscar e salvar. Você vê, o Senhor veio para de novo essa religação acontecer. Está lá no capítulo 2 Coríntios 5, no versículo 18. Deus está no seu Filho, reconciliando o mundo consigo, não imputando os seus pecados. Então, agora Deus, através de Jesus, trouxe a criatura de volta. E agora, como é que nós vamos fazer? Adorá-lo. Amém? Nós temos primeiro, o objetivo do evangelismo é produzir adoradores. A Bíblia nos diz que o Pai está procurando adoradores. Não é? É o versículo que está na nossa tela aí, 24. É isso. Mas nós vamos prosseguir. Quando recrutamos adoradores, isso é chamado de evangelismo. A verdadeira adoração nos exorta a dar testemunho. Na adoração autêntica pode-se sentir a presença de Deus, o perdão de Deus é oferecido, os propósitos de Deus são revelados e o poder de Deus se manifesta. Isso me parece um contexto ideal para o evangelismo. Quando nós temos aquele encontro, quando o evangelho chega, não é? A Bíblia diz lá em João 4, não é? Que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E que luz foi essa que eles viram? A luz do conhecimento de Deus. Eles estavam em trevas, como o mundo está em trevas. Quando o evangelho chega, ele é a luz de Deus. Não é? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não entrará em trevas. A palavra trevas na língua hebraica quer dizer ignorância. Você não conhece a Deus, não tem, você começa a falar as coisas sem entender, né? Porque ele está cego, como está lá em 2 Coríntios capítulo 4, né? O nosso evangelho está encoberto para alguns que se perdem, dos quais o Deus desde o século secou o entendimento do incrédulo, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho, que é a glória de Deus. Então o evangelho é como luz. Eu me lembro, eu não valorizava as coisas de Deus. Depois que a luz entrou em mim e que eu vi a grandeza, eu olhava assim: meu Deus, como é que eu vivia antes sem esse conhecimento? Que coisa que eu estava perdendo, né? O que aconteceu com todos nós que estamos aqui? A luz brilhou, né? Aí nós começamos a valorizar as coisas de Deus, né? A adoração autêntica pode se sentir a presença de Deus e o perdão está ali, né? Eu notei que quando os incrédulos observam os crentes falando em Deus de maneira inteligente e sincera, cria neles o desejo de conhecer a Deus também. Porque quando vivemos você vivendo, né, abençoado, aquela alegria, aquele gozo, né? Dois moços que trabalham na mesma empresa, ganham os mesmos salários, aí ele olha para o crente e diz assim: por que você alega? Eu estou aí lutando, não consigo pagar aluguel, não consigo. Aí o crente diz assim: mas você ganha o mesmo que eu, tenho a mesma, por que você está alegre? Aí o crente diz assim: eu estou alegre, não tenho nada para ninguém, minha família é alegre, eu alegre, porque Jesus está na minha vida, e outra coisa mais, eu aprendi a ser abençoado, dizimando para o Senhor, né? Trazer, e o Senhor abençoa. Está um homem, 60 anos servindo ao Senhor, uma vida muito abençoada que eu aprendi, não é? O que é prosperidade no reino de Deus, está certo?
em toda a Bíblia, adorar no Espírito é entregar-se a Deus à luz da mensagem profética, que é a mensagem deste livro. Você tem esse livro na sua mão, na sua vida, então você precisa estar muito afiado neste livro, porque este livro traz para você vitórias e muitas bênçãos. Amém, queridos? Como está agora para nós lermos 2 salmos. Vou pedir a Michelle para botar o salmo de número 22, versículo 3. Preste atenção no que o salmista está dizendo para nós. Salmo 22, 3. Esse salmo é muito lindo para quem crê que ser desagrejado. Tem pessoas que dizem que ele é um desagrejado, mas ele não precisa de igreja. Eu preciso. Vamos lá. Aqui é o Salmo 22, 3. Porém, tu és santo, que habitas entre os louvores de Israel. Deus está no louvor. Agora põe para nós o Salmo 84, 10, que era esse que eu lhe pedi, esse outro eu lhe pedi depois. Mas quando eu pedi trocado, vamos ver agora os desagrejados. Olha aí para você, desagrejado, uma palavra do Salmo. Olha o que ele diz, o que o salmista diz, e nós já vamos partir para a conclusão. Mas veja que é muito bom nós lermos e aprendermos a adoração. Olha lá, o que diz o salmista? Vamos ler juntos todos nós? Porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Porque vale mais um dia nos seus atos do que 1000 em outro lugar. Amém, queridos? Isso é importante. O Senhor habita no meio dos louvores. O Senhor Jesus, em João 4,23, declara: porque o Pai busca tais que assim o adoram. Então, adoradores quer adorá-lo em espírito e em verdade. Isso é ainda mais notável, pois ele nunca disse que ele não está, que ele está procurando médicos, pastores, evangelistas e etc. Não é? Interessante, né? E ele está procurando. Glória a Deus. Louvado é o Senhor. Né? Mostra quanto Deus leva prazer com a resposta dos corações que o amam. Você ama Deus? Adoração em verdade implica entender e aplicar a mensagem revelada pela voz profética. Adorar em espírito e verdade é espiritual, direciona mais o olhar para Jesus Cristo. Irmãos, é muito interessante isso, né? Que às vezes a gente entra na igreja e quer ver o A, o B e o C. Você tem que entrar na igreja para adorar o Senhor. O Senhor está aqui. Por que ele está aqui? Mas o pastor não veio, quem está dirigindo é um diácono, mas o Senhor disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, meu Deus. Às vezes você pode ter que o melhor pregador, mas é preciso que você busque o Senhor em espírito e verdade. Se não, o melhor pregador não vai fazer você ver Jesus. Adorar em espírito e verdade como é? Jesus, portanto, considera vital para repetir o que disse no verso 16 sobre quem é um verdadeiro adorador. Mas ele acrescenta na explicação: é porque Deus é Espírito. Vamos dizer juntos? Deus é Espírito. Né? Jesus havia marcado a mesma insistência redobrada diante de Nicodemos em relação à necessidade do nascimento. Né? Falaram 3. Deus é Espírito e, portanto, é possível entrar em comunicação com Ele apenas em contato com o Espírito, como eu li, nós lemos em Romanos 8,16. Né? João 4,24, a gente fecha aqui. Deus é Espírito e aquele que o adora deve adorá-lo em espírito, vamos dizer junto? Em espírito e em verdade. Vamos ao louvor, Michel, que nós falamos. Vamos colocar aí. Este lá. A adoração. Eu mandei para o seu celular, não sei se você me guardou.
Vamos pegar uma voz guia. Quem é que esse é a voz guia? Quem é que então? Conhece esse louvor? Só o playback ou vamos botar a voz? Amém? Nós vamos encerrar com esse louvor. Glória, glória a Deus. Está vendo uma família aqui? Vamos lá, Deus. Vou dar o tempo. Amém? Pega aí, pega. Vamos de pé. Adore a Deus neste louvor aqui.
que em tudo você possa, e todos nós, aprender a adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Amém? Quero lembrar os irmãos que hoje, 15 para meia-noite, é meia-noite, e meia nós temos uma audiência com Deus do nosso pastor Elci Santana. Você que está nos assistindo, você procura ali no Facebook, pastor Elci Santana, e você vai ser muito abençoado todos os dias. Amém? Então, irmãos, alguém precisa ir de oração emocional, o pastor já está encerrando. Pai Celeste, essas mãos erguidas precisam de uma intervenção do Senhor em suas vidas. Eu quero orar por todos aqueles que estão precisando, seja por enfermidade, seja por angústia, seja por lutas. Tu sabes o dia de cada um de nós, cada um tem a sua luta, a sua prova, Pai. Mas Tu prometeu nos socorrer em todas as nossas necessidades. Nós pedimos essa vitória, essa bênção. A Senhora, que estão conosco agora, estarão assistindo amanhã com mensagem matutina também. Eu já entrego nas Tuas mãos, procurando as Tuas bênçãos, Pai. Eu oro assim em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, Eu recebo. o amor de Deus, nosso Pai, Eu recebo. a comunhão e as consolações do Espírito Santo, Eu recebo. seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Quero que a diga.